Bom dia, né? Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal, com muita satisfação, né? Comemorando aí esses 30 anos, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sejam bem-vindos, pessoal do Monster, nosso parceiro aí, né? Convidem aí o pessoal para participar. Vou pedir já para se inscrever no nosso canal, quem não é inscrito, né? Inscreva no nosso canal, deixa um like aí, deixe seus comentários. Estamos aqui hoje, né, com um convidado especial. Queria dar o bom dia, né? Bom dia, doutor. Ouviu? Não? Bom dia. Bom dia, Cleo. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos concurseiros, bom dia aí a Monster, bom dia a todos que nos assistem. Nós estaremos hoje batendo um papo aí sobre os 30 anos do ECA, sobre o movimento nacional, né, inclusive aqui em Ipatinga, de Todos contra a Pedofilia. Temos a grata satisfação de termos o doutor Cazé conosco, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas para nós é uma alegria muito grande tê-lo neste momento para falar de um assunto tão importante para Ipatinga, para o Brasil como um todo, no enfrentamento de uma situação, né, que persiste já há algum tempo no nosso país e que precisa ser falado, encarado, debatido, combatido. Então, bom dia, Maria Helena, bom dia, doutor Cazé. Bom dia. O senhor quer se apresentar para o nosso público, doutor? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ok, tá. Sim. Tá ok? Som? Então tá. Meu nome é Carlos José Fortes, Cazé é apelido, vocês podem falar assim, por favor. Eu sou promotor de justiça do Estado de Minas Gerais há muito tempo. Eu só trabalhei com isso, eu me formei em Direito e logo eu passei no concurso do Ministério Público e comecei a trabalhar, né? Agora o Estatuto completou ontem 30 anos e um pouquinho antes dele eu completei 29 anos no Ministério Público, com muito orgulho e posso dizer também com muito prazer, que é um trabalho que eu gosto, sou feliz em ser promotor de justiça. E hoje tenho a honra de conversar com vocês aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no geral, mas especialmente sobre prevenção e combate aos crimes de abuso e de exploração sexual contra a criança e o adolescente, ou seja, por definição, os chamados crimes de pedofilia. Daí o termo Todos contra a Pedofilia. Eu achei muito legal ver todo mundo usando a camisa Todos contra a Pedofilia. Agora eu fiquei com vergonha porque eu não estou com a minha. Mas engraçado que eu distribuo tantas, às vezes eu fico sério. Eu tenho um monte, umas velhas e tal. Mas, de qualquer forma, vamos falar sobre isso, né? Eu queria sugerir, já falei com o pessoal, para todo mundo que estiver ouvindo, façam perguntas o tempo todo. Eu acho que é muito bom que haja essa interação mais estreita, que a gente pergunte, para a gente ir guiando a nossa conversa pelas perguntas de vocês. Você quer fazer uma? Eu faço Mas é muito honroso falar nesse momento dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei muito importante. Eu acho que convém a gente falar sobre por que ele existe, para que ele serve, de onde que veio essa lei federal chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A lei mais importante do Brasil, todo mundo sabe, é a Constituição Federal. A Constituição é a nossa base legislativa. Tudo, em termos de regra que existe no nosso país, tem que obedecer aos preceitos que estão na Constituição. E a nossa Constituição, somente uma vez, no artigo 227, ela usou o termo absoluta prioridade. Foi justamente para se referir aos direitos da criança e do adolescente. Ela
Isso significa dizer que não tem nada mais importante para a lei brasileira do que estabelecer e garantir os direitos de toda criança, pessoa até 12 anos de idade, ou adolescente, a pessoa de 12 a 18 anos, até 21, o Estatuto ainda atinge. Né? E é dever de quem? É dever de todos. Está lá escrito no artigo 227, do Estado, da família e da sociedade. É dever desses três, ou seja, de todo mundo, garantir com absoluta prioridade, repito, a única vez que a Constituição usa esse termo, absoluta prioridade, garantir os direitos à vida, saúde, educação, convivência militar, convivência comunitária, etc, etc, etc. Nós tivemos um vídeo lindo que passou antes aqui, em que as crianças nos lembraram desses direitos. Né? E esse preceito constitucional é bem natural, é bem esperado, porque eu já fui literalmente em todos os estados do nosso país, já tem 12 anos que eu viajo muito falando sobre crimes de pedofilia, sobre prevenção e combate aos crimes de pedofilia. E eu sempre começo, como está sendo aqui, falando sobre essa prioridade absoluta e faço uma pergunta em todos os lugares. A pergunta é a seguinte: quem é a pessoa mais importante da sua vida, especialmente para quem tem filho? Se você perguntar isso para um pai ou para uma mãe, não tem erro, a resposta vai ser meus filhos. Isso é uma resposta que é natural, ela é biológica, ela é espiritual, é legal também, em qualquer legislação, em qualquer religião, colocar em primeiro lugar a nossa prole, os nossos filhos. Até para os animais é assim, qualquer tipo de animal dá sua vida para defender a sua prole, seus filhos. Daí a absoluta prioridade para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Pode-se dizer, e é muito comum que se diga também, o seguinte: crianças e adolescentes são o futuro do nosso país. Com certeza são. Mas são mais do que isso, eles são a nossa razão de ser no presente. Agora nós temos que trabalhar para crianças e adolescentes para que tenhamos um Brasil melhor agora e no futuro também. O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu para trocar em miúdos, para colocar na prática esse artigo 227 da Constituição, esse que fala da prioridade absoluta. Aí foi feita uma lei federal, promulgada em 13 de julho de 1990, por isso completou ontem 30 anos, né, que estabeleceu ali toda a sistemática para tratar dos direitos da criança e do adolescente. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores. A gente não falava em criança e adolescente, a gente falava em menor. E pelo Código de Menores era tratado quase que como um objeto. Nós temos até hoje na legislação alguns resquícios disso e na nomenclatura jurídica também. Quando a gente fala que um adolescente cometeu um ato infracional e foi detido pela polícia, a gente fala que ele foi apreendido. Mas normalmente a gente usa o termo apreender para objetos e não para coisas, não para pessoas, aliás. Para pessoas a gente usa prender, que eu acho até que é o termo mais correto, ao contrário do que normalmente se usa, né? Ou seja, hoje, inclusive à tarde, vou ter uma audiência porque foi preso um adolescente em flagrante ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele cometeu um ato análogo ao delito de tráfico de drogas, porte de arma e associação com tráfico, e foi preso em flagrante. Né? Ele vai ser tratado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, ele é preso em flagrante, ele vai ser apresentado ao promotor de justiça no prazo máximo de 24 horas. No caso, vai ser apresentado a mim, que sou o promotor dessa área aqui da minha comarca. Né? Eu vou ouvi-lo e, naquele momento, decidir por representar pelo ato infracional praticado e manter ou não essa apreensão em flagrante. Eu só estou dando um exemplo de um dos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, um procedimento especial de aplicação de medidas socioeducativas.
O que são essas medidas? São as medidas que se aplicam quando um adolescente, pessoa de 12 anos completo até 18 anos incompletos, que praticou um fato chamado ato infracional, definido como crime ou contravenção. Quando é um adolescente que pratica, chama ato infracional. Ele não está sujeito à aplicação de uma pena, mas está sujeito à aplicação de uma medida socioeducativa. Não se trata de simples punição, mas de uma medida essencialmente educativa. É o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem inúmeras discussões a respeito disso, da natureza da medida socioeducativa ser aplicada, se devemos passar a maioridade penal para 16 anos, se deve ter um tratamento intermediário, mas atualmente o que está previsto é que o adolescente que pratica um ato infracional está sujeito a um processo para aplicação de medida socioeducativa que vai desde uma advertência simples para atos infracionais muito leves até uma medida de internação por até 3 anos. Internação é o equivalente a uma prisão. A pessoa fica presa num alojamento que é o equivalente a uma cela, num local especial para menores, e lá ele tem que ter um atendimento educativo para que, de fato, se configure uma medida socioeducativa. Doutor, esse tipo de... Oi. Na realidade, essa é uma das inovações que o Estatuto trouxe para nós, né? Porque ele trouxe essa responsabilização para os adolescentes, né, até os 18 anos. Então, isso dentro do nosso Estatuto foi uma inovação, né? Ele trouxe a definição das responsabilidades para até 18 anos, né? Não é isso? Isso foi como eu tinha comentado agora, né? Antigamente o Código de Menores tratava do adolescente quase que como um objeto. Ele era colocado ali num reformatório, ou alguma coisa que o valesse. Hoje o objetivo é reeducá-lo. Se entende, de acordo com o Estatuto, que quando o adolescente pratica um fato definido como crime ou contravenção, que vira ato infracional, né, ele está demonstrando, através dessa prática, que ele precisa ser reeducado. E a medida socioeducativa tem esse objetivo. Essa é a natureza dela. Agora, muito se fala da desproporcionalidade entre atos infracionais muito graves e o tempo máximo de 3 anos para internação. Mesmo assim, o tempo da medida socioeducativa de internação, que é a mais grave de todas, nós temos, vou falar todas primeiro, tá? Temos a advertência, o ressarcimento do dano, prestação de comunidade, a liberdade assistida e a internação. Está faltando uma que é um outro tipo de semi-liberdade, né? Bem, a medida mais grave é a internação por um máximo de 3 anos. Mesmo assim, é difícil, eu desconheço um adolescente que tenha ficado, assim, nos casos que eu trabalhei, claro que eu tenho notícia de, mas nos casos que eu trabalhei, nunca houve um que tenha ficado 3 anos. Porque, periodicamente, se tem uma reavaliação daquela medida, e se ele demonstra que já tem condição de passar para uma medida mais branda, por exemplo, liberdade vigiada, liberdade assistida, ele passa para essa medida. Mas esse é um dos aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra evolução, mudando um pouquinho de assunto, foi na área da adoção. Né? A adoção era tratada antes do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo Código Civil, né? Continuou a ser tratada assim, mas a matéria foi toda tratada depois, abrangida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e mais recentemente, em 2009, nós tivemos a nova lei de adoção, que trouxe muitas inovações boas, inclusive. Eu acho que a lei traz muitas coisas boas, mas eu tenho muitas críticas a essa lei de adoção também, porque ela deixou de fazer muitas coisas boas que ela poderia ter feito. Né? Por exemplo, tratar especificamente da adoção por duplas homoafetivas, poderia ter tratado disso.
ela poderia ter dado mais ênfase à celeridade nos processos, concentrando o processo no interesse da criança e do adolescente. Eu acho que ela é muito voltada ainda o direito dos pais em relação aos filhos, e eu acho que ela deveria ser o contrário, o direito dos filhos em relação aos pais e à sociedade em geral. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o processo de adoção é mais demorado por exigências legais, insistências até legais, em relação a pais que se mostram desde o início do processo relapsos, né, que não são pais competentes, que não garantem os direitos dos seus filhos. Mesmo assim, a gente fica ali insistindo e tal, e com isso as crianças perdem muito tempo, às vezes, oportunidades de uma adoção melhor. Bem, eu estou fazendo aqui críticas, nem não falei ainda direito do Instituto da Adoção, né? Mas é uma questão muito importante, muito relevante, que é tratada no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que a adoção é um instituto que merece uma menção assim especial? Porque um dos direitos prioritários que está lá garantido na Constituição, que nós já ressaltamos aqui logo no início, é o direito à convivência familiar. E o direito à convivência familiar, ou seja, o direito a você ter uma família, ter pai e mãe, ou ter um pai, pelo menos, ou mãe, ou ter um avô, uma avó, um responsável, um guardião que cuide daquela criança. Existem vários tipos de família, claro. O direito a ter uma família é muito, muito importante, porque quem está inserido numa família responsável, numa família boa, ou razoável, pelo menos, é muito mais fácil que ele tenha garantido os seus direitos, todos eles, todos aqueles direitos prioritários que estão definidos ali na Constituição. Né? Veja bem, quando você garante que uma criança vai ter uma família responsável, você está garantindo que aquelas pessoas vão dar a ela o direito à vida, à saúde, à educação, à convivência comunitária, etc, etc. A família é a primeira escola, é o primeiro momento, é a primeira oportunidade de encaminhar a pessoa em desenvolvimento, seja ela criança ou adolescente, no sentido de garantir todos os seus direitos, né? E, bem, eu estou vendo aqui no YouTube algumas perguntas chegando. Vocês conseguem ver daí? Conseguiu aí, Tássila, pegar as perguntas? Tá aqui? Chegou Porque aqui. fica difícil para eu acompanhar lá e aqui, tá. Entendeu? Eu estou tentando acompanhar, mas tem um delay. Então eu prefiro que vocês passem as perguntas. A gente nem entrou no assunto ainda de abuso, exploração sexual, crime de pedofilia, né? Pois é, doutor. Tá chegando perguntas aqui, assim, nós vamos passar para o senhor daqui a pouquinho. Mas a gente queria saber, né, Cléo, como que surgiu, né? Isso. Como que surgiu aí esse movimento, né? Por que dessa participação, assim, né, tão enfática? Como que o senhor chegou a estar trabalhando com esse tema? Como que surgiu e por quê? Conta pra gente. Eu acho interessante falar disso. Foi uma das primeiras coisas. Até quero mostrar para vocês e depois eu vou mandar pelo correio um livro para vocês, para que vocês podem até sortear nessa live esse livro. Ou colocar no acervo aí, como achar melhor. Ó, eu escrevi esse livro, chama Todos contra a Pedofilia. Vai mandar para nós, né? Esse aqui é a primeira edição, tem um outro aqui. O prefácio é muito legal. O prefácio é da Ana Beatriz Barbosa Silva, aquela autora do Mentes Perigosas. Vocês conhecem? Conheço. Acho que vocês... Pois é. A Ana é uma amiga muito querida. Se não fosse ela, eu sequer teria escrito o livro, porque ela me incentivou e me orientou em algumas coisas lá. Então, eu escrevi logo no início desse livro um capítulo que responde a sua pergunta, mas eu tenho prazer em falar. Eu não escolhi esse assunto. Como eu já falei no começo, sou promotor de justiça há muito tempo e minha especialidade é direito penal. E trabalhei muito também com direito ambiental,
e questões de patrimônio público e propriedade administrativa. Mas, quando eu vi aqui para a comarca onde eu estou, e que eu gosto muito, que se chama Divinópolis, aqui no interior, perto de Minas Gerais, Belo Horizonte, vocês devem conhecer, eu peguei a atribuição da infância e juventude. E fui convidado pelo senador Magno Malta para comparecer ao Senado para falar sobre a nova lei de adoção. Ela não tinha sido ainda aprovada e eu tinha escrito algumas propostas para serem incorporadas na lei, que veio de mais de 20 projetos que foram aglutinados e formaram a nova lei de adoção, que hoje vale, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente e hoje está em vigência. Mas eu fui lá para falar sobre isso, sobre as propostas que nós fizemos ali para a lei de adoção, que inclusive foram aceitas. Não porque fosse uma coisa extraordinária, mas porque eram propostas muito lógicas que tinham sido feitas por outras pessoas também. Eu fui lá e falei sobre isso e, terminada essa audiência pública, o senador Magno Malta, num jantar com várias pessoas, nos informou que ele pretendia instaurar a CPI da pedofilia. Eu fiquei interessado e quis saber mais. Ele ficou, não, a CPI que vai tratar sobre questões de abuso e de exploração sexual, né? Tem casos muito graves no nosso país, isso acontece mais do que a gente pensa. Eu falei, eu sei disso sim. Inclusive eu tenho, já trabalhei em vários casos desses e tal. Ele falou, se você tiver algum material, mande, por favor. Eu falei, pois não, senador. E mandei o material sobre crimes de pedofilia que eu tinha, inclusive alguns casos reais com os quais eu trabalhei. Esse caso foi usado na instauração da CPI da pedofilia e, a partir daí, o senador Magno Malta, quando a instaurou, junto com os demais senadores que a compuseram, na CPI da pedofilia, ele resolveu formar ali um grupo de apoio técnico. E, para isso, ele convidou os juízes, promotores e delegados, fez um grupo de umas 15 pessoas para servir de apoio técnico à CPI da pedofilia, que então estava sendo formada ali em abril de 2008. E eu tive a honra de ser uma dessas pessoas. E passei, então, a trabalhar na CPI da pedofilia. A gente achou que ia ser durante algum tempo, que eu consigo, né, suportar morar em Divinópolis e trabalhar em Divinópolis e trabalhar também em Brasília, né? E acabou que foi a CPI mais longa da história do Brasil. Durou 3 anos, praticamente. Né? Esses 3 anos, durante os quais a gente viajou por esse país todo e até outros países também. E eu ficava toda semana para baixo, para cima, aí, Divinópolis, Brasília. E ali a gente foi conhecendo de perto casos de abuso, de exploração sexual, de pornografia infantil, de tráfico de crianças e adolescentes, porque uma das vertentes da CPI da pedofilia era justamente realizar audiências públicas nos diversos estados do país. Então, fizemos audiências, por exemplo, em Roraima, em Manaus, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, em Goiás, em Minas Gerais, em vários locais, em São Paulo, para conhecer de perto casos de abuso e de exploração sexual. Também fomos para os Estados Unidos, ficamos lá uma semana no curso junto ao FBI, ali em Washington, né? Um curso específico sobre a questão da pornografia infanto-juvenil na internet, né? Os sites que exploram isso, as maneiras como as crianças são assediadas através da internet. Inclusive, é um assunto que eu quero demorar um pouco. Sim. Uhum. Já tem uma aqui, tá? já tem uma aqui. Uhum. Né, que eu tenho dito isso. E agora eu estou podendo ver, finalmente, alguns números. Por quê? Tinha, evidentemente, um monte de palestras marcadas e essas palestras foram desmarcadas. Evidente. E
tentamos substituir essas palestras por lives e encontros através da internet. Inclusive, eu depois vou convidar vocês para se inscreverem no meu canal do YouTube, que a gente vai publicar lá uma palestra que vai ficar na internet. É lógico que não é uma palestra completa, porque tem certas coisas que não dá para falar na internet, não dá para falar no YouTube. Mas vai ficar lá para as pessoas poderem aproveitar na impossibilidade de a gente fazer pessoalmente. Está todo mundo convidado a se inscrever. Eu vou tentar depois colocar o link. Era isso que eu ia falar. Posso mandar? Pode. Maria Helena, eu posso mandar o link para você? Não sei se eu já mandei pelo WhatsApp, pode. Aí você publica para mim? Pode sim. Porque eu acho que eu não... Se não vou fazer isso aqui, vou me distrair para falar com vocês. Bem, mas só terminando esse raciocínio aqui. Desde o início da pandemia, eu tenho dito o seguinte: a gente já viu nos países em que isso começou, veio da China, passou pela Europa, Estados Unidos, antes de chegar no Brasil. Todos esses da Europa e da América do Norte e da Ásia também, pelos quais passou a pandemia e nos quais houve isolamento social, subiram os índices de violência doméstica, especialmente contra a criança. Subiram as denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico, que é onde geralmente acontece. Também aumentou o assédio através da internet. Também aumentou o número de assédio a sites pornográficos. Eu disse que isso já sabia, porque já existia essa estatística lá no hemisfério norte. Nós não tínhamos ainda, semana passada, a SaferNet, que é uma ONG sensacional, pessoal super competente, trabalhador e já está há muito tempo nessa área, divulgou agora os primeiros números. Quer dizer, já tem um tempinho, eu coloquei até no meu Instagram, né, que nós tivemos um aumento de acesso à pornografia infantil de 69%, só na segunda quinzena de março. Ou seja, do início do isolamento social, vamos marcar ali 10 a 15 de março, até 31, já houve um aumento de 69% no acesso a sites de pornografia infantil. E também houve um aumento de 190% nas denúncias, no mesmo período, nas denúncias de crimes de pedofilia através da internet, ou seja, o assédio malicioso, o grooming, e também a publicação de pornografia infantil, a divulgação de pornografia infantil. E só para terminar esse assunto, antes de responder a pergunta, essa é uma questão que está intimamente ligada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira lei que saiu da CPI da pedofilia, que eu tive a honra de participar dela, junto com várias outras pessoas, Dr. André Ubaldino, procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, e o Tiago da SaferNet, promotores do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Bem, várias pessoas, né, que fizeram uma lei, que chama Lei da Pornografia Infantil, que colocou no Estatuto da Criança e Adolescente, modificou alguns artigos e colocou outros, todos eles tratando de pornografia infantil e crimes sexuais contra crianças na internet. Então, foi através da CPI da pedofilia que veio a Lei da Pornografia Infantil. Nós estabelecemos lá os crimes de porte de pornografia infantil, de divulgação, de produção, o crime de assédio malicioso, a definição legal de pornografia infantil. Tudo isso está no Estatuto da Criança e Adolescente, graças à CPI da pedofilia. E até é um momento bom para a gente lembrar o seguinte, dar um alerta que nunca perco a oportunidade de falar. Esse alerta é o seguinte: não divulguem pornografia infantil de forma alguma. Se você recebe no WhatsApp ou por e-mail, seja como for, um vídeo de uma criança sendo violentada, e geralmente esse vídeo vem acompanhado de um texto ou de um áudio dizendo o seguinte: vamos divulgar esse texto para todo mundo, para que esse bandido seja preso, para que isso chegue às autoridades, blá, 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 blá. Isso é mentira. Sem enrolação, isso não está correto. Você, quando divulga essas imagens, você está, em tese, cometendo o crime de divulgação de pornografia infantil e não está ajudando ninguém. Se você tem esse material e quer denunciar, leve para a polícia. Não fique divulgando.
não fique passando adiante. Geralmente quem faz isso quer aparecer, ou então quer divulgar pornografia infantil simplesmente. Outra coisa também muito importante que a gente não deve perder a oportunidade para falar. Até 18 anos de idade, pai e mãe têm não só o direito, mas têm o dever de olhar os eletrônicos do seu filho, celular, computador, console de jogos online. Tudo isso é direito e dever dos pais olhar e conferir. Muitos pais chegam para mim e falam o seguinte: mas e a privacidade? Eu vou ficar olhando o WhatsApp do meu filho? É obrigação sua. Inclusive, o pai pode ser cobrado se não tiver esse cuidado. Porque até 18 anos de idade, a responsabilidade vai ser também dos pais. Não é que é só dos pais, mas é também dos pais. E a responsabilidade maior numa questão civil, por exemplo, é dos pais. A responsabilidade criminal, dependendo da omissão, é só dos pais. Infracional é dos filhos. O que eu quero dizer, resumindo, é o seguinte: não pode existir senha para pai e mãe. Pai e mãe têm que ter total acesso a celular, computador, console de jogos online, etc, etc. Não pode haver privacidade nessa situação. Tem que haver, sim, segurança e vigilância por parte dos pais, ao lado, é claro, da educação. Me interrompa, por favor, que eu falo demais. Doutor, você quer falar, Cleo? Essa pergunta eu acho interessante, já que está no assunto. É porque chegou para nós uma pergunta, né? O que é o estupro virtual? Sim. É interessante mesmo, porque isso tem acontecido muito. O estupro virtual nada mais é do que uma chantagem que tem como objetivo a concepção de favores sexuais através da internet. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. De exemplo que, infelizmente, acontece com frequência. Eu já cuidei pessoalmente de alguns casos desses. Uma menina de 11 ou 12 anos, né, recebeu na internet um convite para amizade com outra menina, aparentemente da idade dela, e elas ficaram amiguinhas ali no Facebook e falou: olha, você quer ser modelo? Tem esse perfil aí, ó, o pessoal está fazendo concurso para você ser modelo. Você manda para lá uma foto. Aí a menina mandou uma foto. Aí o pessoal disse que ela era muito bonita, que podia ser modelo, encheu a bola da menina, mexeu com o ego dela. E uma criança, infelizmente, é fácil de enganar. Pediram a foto dela de biquíni e tal, e ela foi mandando tudo o que pediram. Logo depois, ela recebeu pelo WhatsApp, né, a foto de biquíni que ela tinha mandado, falou: agora você manda uma foto sem a parte de cima do biquíni. Ela mandou. Logo em seguida, ela recebeu pelo WhatsApp de outro número a foto dela sem a parte de cima do biquíni, dizendo o seguinte: olha, essa sua foto vai ser publicada para todo lado aí. Falou: mas e a agente modelo? Não tem agente modelo, não tem nada. Sua foto vai ser divulgada se você não mandar para mim uma outra foto totalmente. E ela mandou. E a chantagem continuou. Agora uma foto sua, um filmezinho seu beijando uma outra garota. Todas duas sem roupa. Se você não fizer isso, nós vamos divulgar as suas fotos. E por aí vai, vira uma bola de neve. E muitas vezes a menina nova, no início da adolescência, ou ainda na infância, ela cai facilmente nesse tipo de golpe. Sabe? Esse é um caso real que eu relatei aqui. Né? E a menina acabou revelando o que estava acontecendo depois que ela já tinha cedido a várias das ameaças e vontades desse chantagista que estava praticando o estupro virtual, né? Que já estava com um acervo lá de fotos e filmes dela, né? Que inclusive foi ter problemas de saúde, porque ela começou a somatizar aquilo, ou seja, começou a se sentir a sentir mal, a não querer comer, etc, etc. A partir daí a mãe descobriu o que estava acontecendo e falou com a gente. Conseguimos, através de uma... aliás, a Polícia Federal conseguiu, através de uma investigação, chegar à pessoa que estava fazendo isso com ela. Esse é um exemplo de estupro virtual. É uma chantagem para conseguir ou fotos, ou pequenos filmes, e às vezes até mesmo encontros através da internet. Então, doutor, nós temos aqui, nossa instituição, ela trabalha com adolescentes, né, e
nós temos um trabalho voltado para adolescentes aprendizes, né, a inserção no mercado de trabalho. E nós tivemos, há uns anos atrás, exatamente uma história muito parecida com esta. A diferença é que não é uma criança, já é uma adolescente, que já tinha até uma vivência de trabalho, e tudo assim, muitas vezes a gente acha que eles sabem, né, que estão preparados para enfrentar uma situação como essa, e na realidade não estão. E o caso aconteceu com essa adolescente, parecido com essa história. Ela começou enviando, então, fotos, e depois a chantagem foi aumentando. A pessoa que fez amizade com ela pelo Face não era exatamente o que ela achava que era, né? E aí, doutor, o que aconteceu é que ela teve que ceder à chantagem desse homem. E a chantagem, mesmo depois dela ter cedido, ter marcado encontro com ele para ver se parava, não parou. E ele continuou chantageando ela. E isso refletiu... Isso, porque ele já estava conseguindo tudo. E isso começou a refletir na vida dela. Porque o rendimento dela no trabalho, como a gente faz esse acompanhamento, o rendimento do trabalho dela caiu. Nós chamamos os pais não sabiam o que estava acontecendo. E chegou num ponto, ela chegou num momento assim, tão estressante com essa situação, que ela acabou desabando. E ela teve, então, que contar para a família, sabe? Porque ela já não estava aguentando mais. E foi aí que o pai, então, acionou a polícia. E eles conseguiram pegar o homem, né? Eles montaram lá toda uma estratégia e conseguiram marcar um encontro com ele e conseguiram pegá-lo. Mas o que eu quero dizer é que não só as crianças, os pais precisam estar atentos até 12 anos, né? Os adolescentes, como o senhor acabou de afirmar aí, sobre a questão da privacidade, né, até os 18 anos, nós precisamos entender como pais que é nossa responsabilidade, sim. E por mais que nós, como pais, temos a noção, às vezes, de que eles são responsáveis, que eles entendem do assunto, eles não estão mesmo preparados para todos os assuntos. O adolescente... engana a gente, não digo até engana propositalmente, não é uma questão assim de querer enganar, não, mas ele aparenta ter uma maturidade que muitas vezes não tem ainda, né? Sim, isso. Ipatinga, ela é uma cidade com quase 300 mil habitantes, e nós temos, há alguns anos, um índice muito grande de violência sexual. Já vem alguns anos a gente trabalhando no município no sentido de combater esse mal mesmo na cidade. Nós temos um diagnóstico que foi feito na cidade em 2016, 2017, que confirmam isso. Inclusive, nós temos gravidez de crianças aqui. Nós conseguimos apurar algumas gravidezes aqui no município, 34 gravidez, na época que fizemos o diagnóstico, de crianças de até 10 anos. Isso, para nós, é uma revelação. Na realidade, em 2006, o diagnóstico já havia apontado isso. Em 2016, nós confirmamos novamente que nós já continuávamos com a mesma situação de gravidez precoce no município. E aí nós sabemos, né, que uma criança de 10 anos, 12 anos, se ela engravidou, isso é fruto, lógico, de uma violência. Né? Obviamente. É um estupro de vulnerável. Isso. Né? Então, nós temos feito um trabalho na cidade, desde 2016, a gente tem feito um trabalho na cidade, principalmente a Epitom, de realmente levar à comunidade, aos pais, às crianças, aos jovens e adolescentes, essa informação sobre o que é a violência sexual, o que é o estupro, o que é a exploração sexual, o que é o abuso sexual, para que eles possam, então, ter condições de dizer não, né? A gente leva para eles o caminho, como fazer a denúncia. E é interessante, doutor, que desde 2016, quando esse trabalho começou aqui na cidade, nós percebemos, então, que o aumento de denúncias foi muito grande.
E Ipatinga, ela figura hoje como a terceira cidade no Disque 100 em casos de denúncia. E eu acredito que é em virtude desse trabalho que vem sendo feito no município. Então, em Minas Gerais, é a terceira cidade com o maior número de denúncias no Disque 100 de violência sexual. E aí eu queria que o senhor falasse para nós, explicasse para o nosso público qual é a diferença entre abuso e exploração sexual. Sim. Primeiro, parabéns pelo trabalho, isso é muito importante. E o fato de terem subido as denúncias significa que o trabalho está surtindo efeito, porque sabemos que a cifra negra é muito grande, né? Ou seja, aquela quantidade de fatos que acontecem e não são denunciados é enorme, né? Então, se as denúncias estão aumentando, não quer dizer necessariamente que estejam ocorrendo mais casos. Quer dizer que as pessoas estão mais conscientes, né? Estão levando os casos ao conhecimento da justiça, como tem que ser mesmo, só a partir daí que a gente pode trabalhar no atendimento à vítima e na prevenção, né? Okay. Bem, abuso e exploração sexual, para falar de uma forma bem clara, bem simples, exploração sexual tem a ver com lucro, com dinheiro, com grana. Os delitos de pedofilia, de exploração sexual, ou os delitos sexuais de exploração, são aqueles em que uma pessoa usa o corpo de uma criança ou de um adolescente para obter lucro. Como? Através da prostituição infanto-juvenil, através do tráfico de crianças e adolescentes, através da pornografia infanto-juvenil. Porque o mercado de pornografia juvenil é muito grande. As pessoas às vezes não imaginam como se ganha dinheiro com isso, mas se ganha sim, e muito. Tem muita gente aí que tem verdadeiros comércios de fotos e filmes de sexo com crianças. Nós temos notícias, temos exemplos de muitos e muitos sites que cobram a entrada para que a pessoa tenha acesso à pornografia infantil de todos os tipos. Eu vou até procurar aqui, enquanto eu estou falando com vocês, e vou mostrar exemplos desses sites, claro que sem expor nenhuma imagem inadequada, né? Mas vou mostrar exemplos de sites de pornografia infantil, que comercializam esse tipo de material. Então, resumindo, exploração sexual tem a ver com lucro. Ganhar dinheiro, prostituição infanto-juvenil, pornografia e tráfico de crianças e adolescentes com fins sexuais. E é bom lembrar na questão da prostituição que não existe criança prostituta. Existem pessoas que prostituem crianças, que são nada mais do que crianças que estão naquela situação ou que estão sendo exploradas, são vítimas. Estou dizendo isso, bem, depois eu volto nesse assunto, deixa eu dar a diferença primeiro. Abuso sexual. Abuso sexual tem a ver com um prazer próprio do agente. São os delitos mais diretos. Por exemplo, qual o motivo pelo qual uma pessoa estupra uma criança de 5 anos de idade? Ela faz isso porque ela tem prazer em fazer isso. O lucro dela é o prazer que ela obtém ao realizar aquele ato. Esse é o objetivo da pessoa que pratica os crimes de abuso sexual. É claro que a exploração e o abuso estão intimamente ligados. A pessoa, por exemplo, entra em contato com um cafetão ou com uma cafetina, com um bandido explorador, para que ele consiga uma criança, essa criança é entregue e venha a ser estuprada. Ou seja, a pessoa que entregou a criança está pela exploração sexual e aquela pessoa que recebeu a criança é estuprando o abuso sexual. E isso, infelizmente, é muito comum. Tivemos vários casos desses no âmbito da CPI da pedofilia, né? Verdadeiras quadrilhas especializadas em pegar crianças em locais pobres e entregá-las a pedófilos criminosos que as estupravam.
né? Quer fazer outra pergunta enquanto eu procuro a imagem aqui que eu quero mostrar para vocês do site de pornografia infantil? Chegou uma pergunta aqui, doutor, talvez ela esteja aí no tema aí, né, que a gente está comentando. Qual que Joia. pergunta da Carla Colares. Obrigada, Carla. Qual que é a diferença de sextorção e estupro virtual? Bem, são nomes novos que são para certos atos, mas eu sei o que a gente pode falar para diferenciar de uma forma mais simples. A sextorção é mais ampla. O estupro virtual tem o objetivo de conseguir prazer para quem o pratica, através de fotos, através de filmes, né, através de contatos diretos, ou mesmo através de encontros. A sextorção pode ser para obter isso, mas pode ser para obter outras coisas mesmo, até mesmo dinheiro, né? Tem gente que, por exemplo, nós tivemos exemplos aqui mais próximos de sextorção que estão ligadas, de certa forma, aos crimes de pedofilia, porque a pessoa entra em contato, isso até serve de alerta para quem está nos ouvindo. Nós tivemos vários crimes desses aqui, eles vêm acontecendo, começaram principalmente na região sul, nada mais do que mais um golpe, mais um estelionato, a sextorção. A pessoa entra em contato com um sujeito qualquer, através da internet, através do Facebook, por exemplo, depois passa esse contato para o WhatsApp e a moça começa a conversar com aquele homem ali, flertando com ele, mandando fotos inclusive nuas, etc. Né? Uma coisa que até certo ponto é comum hoje em dia. Só que em determinado momento, essa moça, que na verdade não é moça nada, é um homem ou uma quadrilha que está enganando aquela pessoa do outro lado, manda ali uma proposta dizendo o seguinte: olha, o senhor estava conversando até então com uma menor de idade, então o senhor está cometendo crime de pedofilia, o senhor vai ser processado, vai ser preso e vai ser divulgado na internet, vai ser divulgada essa conversa que o senhor está tendo aí com essa moça que é menor de idade. Então o senhor vai ficar conhecido no Brasil inteiro como pedófilo. Para isso não acontecer, o senhor deve depositar o valor tal na conta, não sei o quê. Isso é uma sextorção. É tentar conseguir dinheiro com uma chantagem. Então, tanto a sextorção quanto o estupro virtual são chantagens. A diferença é que no estupro virtual, o que se procura obter na vantagem é uma foto, um filme, um prazer sexual. O que se procura obter na sextorção geralmente é dinheiro. Mas até pode ser isso também. Eu entendo que sextorção é maior, abrange, inclusive, o estupro virtual. Mas deixa eu inverter a câmera aqui e mostrar para vocês exemplos de... Olha só. Esse é um site que comercializa pornografia infantil. Ele é especializado em garotas na pré-adolescência, 11, 12, 10, 9 anos de idade. É claro que é só um detalhe, esse site já foi fechado, já foi denunciado, já foi fechado. Mas ele é o que se chama especializado em lolitas, ninfetas, ou como muitos conhecem por aí, novinhas. Muitas vezes, quando se fala novinha, está se referindo a uma criança ou uma adolescente que está sendo sexualmente explorado. Agora, temos esse site aí, é um detalhe de um site que também já foi fechado, esse bem mais pesado até, porque ele trata de conjuntos de fotos de estupros de crianças, estupros temáticos. Né? Nós temos o estupro com tema, por exemplo, esse aqui, não sei se vocês estão vendo aqui o cursor, Sleeping Children. São estupros de crianças dormindo ou foto de crianças com roupas de dormir, né? Tem outra aqui que Play Dead, Play Dead são estupros teoricamente cometidos pelo próprio pai da criança. E por aí vai. Tem vários temas. Lollipop Girls, estupros feitos com picolés e pirulitos. Pensa bem. Doutor, então, não vou ficar estarrecido, não é? Meu Deus. Não vou mais entrar em detalhes, não. Só um pequeno exemplo de
de um site, um dos milhares que tem por aí, que exploram pornografia infantil. Como que essas pessoas aí ganham dinheiro? Estuprando crianças, registrando isso Sim. por fotografia, por vídeo e vendendo na internet. Sim. Quem compra isso? Quem paga, passa o cartão de crédito para ter acesso a esse material? Criminosos, pedófilos, consumidores de pornografia infantil. De onde vêm essas crianças que são estupradas, que são expostas ali dessa forma? São crianças abandonadas, são crianças raptadas, são crianças, às vezes, alugadas pelos seus próprios pais. Infelizmente, existe isso. Tá? Chegou uma outra pergunta aqui, doutor, do João Oliveira. Ele está falando aqui que ele foi coordenador de acolhimento institucional para criança e adolescente em Ipaba. Sim. E lá foi possível ele perceber vários casos de abusos no seio familiar que encontramos, né, as crianças foram para o acolhimento. Então, assim, essas crianças aí expostas nessas fotos, às vezes está acontecendo dentro de casa, né? O próprio pai, na hora que a criança está dormindo, né, ou algum familiar, enfim. Os índices apontam, né, que a maioria dos abusadores, eles estão próximo da criança, ou é um familiar ou é um amigo. Em se tratando de abuso sexual, até vou só mostrar mais um detalhe aqui para vocês. Olha essa manchete aqui, do G1. Nossa. Difícil demais. Isso, infelizmente, é só um exemplo. Uhum. O que eu estou querendo dizer você acabou de informar aí, a maioria dos abusos de crianças é cometidos dentro da casa, né? E aí a gente pensa, pela lógica, ele é cometido dentro de casa e por pessoas próximas, até porque quem é que chega perto das crianças? Ou a criança está abandonada, ou então a pessoa que pode chegar perto dela é próxima da família e está dentro de casa, porque o círculo de convivência da criança é bem menor. É diferente do adolescente que já frequenta a escola mais tempo, que passa mais tempo com os amigos, passa mais tempo até em atividades fora de casa. A criança ou está na escola ou está em casa, normalmente. Uhum. Ou então ela é uma criança negligenciada, que está abandonada e, portanto, sujeita a todo tipo de assédio negativo. Por isso que eu costumo até dizer o seguinte, a maior violência que se comete contra uma criança é a negligência, é a omissão. É deixar a criança à sua própria sorte. Porque esse tipo de omissão abre as portas para todo tipo de abuso, inclusive o abuso sexual, inclusive da oportunidade da exploração sexual, do abuso sexual e dos dois juntos. Porque muitas crianças que são abusadas na infância, se tornam depois prostitutas, prostitutos, se tornam produtores de pornografia infantil ou participantes desse tipo de material. Né? Porque foi aquilo que aquela criança aprendeu. Por isso que também, outra coisa que eu achei importante falar, a gente tratando um pouquinho de prevenção, como que a gente pode fazer para saber que uma criança está sofrendo abuso sexual, exploração sexual? Porque uma coisa é certa, dificilmente ela vai falar sobre isso. Ela não fala porque tem medo, ela não fala porque tem vergonha, ela não fala porque ela é um bebê que não sabe falar ainda, ela não fala porque ela não reconhece aquele ato como abuso. Ela foi criada assim e acha que aquilo é normal. Então, nós temos que estar atentos, porque uma criança que tem um comportamento sexualizado incompatível com a idade dela, ela deve ser muito bem investigada, aquele núcleo familiar deve ser investigado, porque há uma possibilidade que ela esteja sofrendo algum tipo de abuso ou exploração sexual. Nas nossas campanhas, né, de prevenção, aí a gente tem diversas atividades, tanto com a criança quanto adolescente. Então, com a criança, a gente desenvolve, né, as histórias, os fantoches e os desenhos. E, inclusive, um dos desenhos aí, depois o senhor pode acompanhar nosso canal também, a gente, né, coloca lá as formas dos desenhos, como que a gente, né, interpreta esse desenho. Muitas vezes, nas palestras também,
Às vezes a gente chegava, uma criança, e puxava a camisa da gente e falava, ô tia, como é que eu faço, né? Porque isso está acontecendo na internet. Então, assim, é muito importante ter esse olhar atento. Às vezes a pessoa fica muito preocupada em identificar o abusador, identificar o pedófilo. Eu acho que a gente precisa ter atenção nas crianças. Você quer identificar o abusador? Preste atenção nas crianças, preste atenção àquela companhia que ela não aceita como uma boa companhia, preste atenção aos lugares, às casas que ela não quer ir, preste atenção ao comportamento dela, a mudança de comportamento. Então, assim, é muito importante isso que o senhor falou, né, essa característica, esse olhar atento aí das crianças, porque elas falam, ou seja, pela mudança de comportamento, seja através de um desenho, seja através de um choro, né, elas não conseguem, muitas vezes, externar verbalmente, mas ao redor dela ali, ela deixa sinais. Então, é muito importante isso que o senhor falou para a gente. Eu acho perfeito, eu concordo assim, 100% com o que você falou. Nós não temos que nos concentrar em saber quem é o pedófilo, não, porque pode ser qualquer um, pode ser homem, mas tem muita mulher também. Pode ser velho, pode ser novo, pode ser pessoa que estudou, que não estudou. Fala-se muito dos padres, né? Mas pode ser religioso, sim, mas pode não ser. Porque esse tipo de criminoso, ele procura se colocar numa situação que o permita chegar perto do alvo, que é a criança. Até você falou dos desenhos, que são uma fonte muito importante para reconhecimento de abuso. Eu quero mostrar alguns aqui, ó. Todos esses desenhos foram feitos por crianças que sofreram abuso. Alguns são conhecidos, outros são inéditos aí, mas todos eles têm essa característica. Esse aqui, por exemplo, a criança desenhou os braços em formato de pênis e os olhos das pessoas muito arregalados. Essa aqui a criança desenhou o abusador em formato de um monstro. E quem é o abusador aí, né? Ela o enxergava. Ali o papai, ó. Aqui a criança desenhou o abusador o mais distante possível do resto da família. Aqui a criança se desenhou deitada e desenhou o abusador. Uma questão assim geralmente recorrente nesses desenhos é um detalhamento do órgão sexual. Olha esse aqui. Esse outro aqui também tem essa característica. Doutor, nos nossos desenhos aqui, que as crianças... Olha lá, alguns são sutis, né? Outros são bem explícitos. Olha. Esse aqui, ó, esse é um desenho mais sutil, que ela fez questão de detalhar o zíper da calça, que causava uma grande agonia quando ela ouvia o barulho desse. Esse já não tem nada de sutil. E por aí vai, né? Como dito, alguns mais evidentes, outros não. Mas desculpa, mas nós tivemos desenhos como este aí. Aqui, né, quando foram feitas as intervenções que as crianças desenharam, nós temos desenhos parecidos com estes que o senhor demonstrou aí, onde elas priorizaram os órgãos, né, genitais aí, do homem, e aí colocava mesmo, citando papai. Então, assim, nós temos desenhos muito fortes aqui das nossas intervenções. Como você disse aí. Sabe, a criança não verbaliza, não, dificilmente, mas ela demonstra de um jeito ou de outro. Sim. Por desenho, por brincadeira, com fantoches, de algum jeito ela se comunica. Ela demonstra que está sofrendo. E a gente tem que estar atento a isso. Agora, eu não sei o horário que nós temos previsto aí. Eu tenho umas audiências. Eu queria fazer uma pergunta, doutor. Mas eu queria... Pode falar. Sim. Pode falar. Não, a gente pode ficar até 11h30. Eu quero falar um pouquinho. Até 11h30, tá bom? Tá certo. Pode ser? Vamos. Tá certo. Ok. Qual que é a maior dificuldade? Então Qual que é a maior dificuldade para se combater os crimes de pedofilia? Olha, deixa eu falar uma facilidade primeiro. Sabe o que é bom? É bom porque a gente encontra muito apoio de pessoas boas. A maioria das pessoas é boa. A maioria das pessoas quer fazer o certo e a maioria das pessoas tem a consciência que deve e precisa proteger e prevenir os acontecimentos ruins com as nossas crianças e adolescentes. E isso é muito bom.
Né? Dificilmente se encontra alguém que não queira participar. E eu quero voltar nesse assunto mais adiante. Mas dificuldade. Dificuldade, claro que a falta de educação, no sentido amplo da questão, ou seja, a falta de entendimento é problema para tudo. Mas na parte da criança e do adolescente, a gente sofre mais com a falta de infraestrutura para a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o Estatuto tem muitos defeitos, mas tem muito mais qualidades. É uma lei boa. Mas o problema é que, embora esteja lá na Constituição a prioridade absoluta, embora o Estatuto já esteja aí vigente há 30 anos, muita gente ainda encara o investimento em criança e adolescente. E quando eu falo muita gente, eu estou falando de governo federal, estadual e municipal há muito tempo no nosso país. Muita gente ainda encara esse investimento como se fosse um favor, como se fosse uma gracinha, como se fosse uma obra de caridade. E não é. Por lei constitucional, é prioridade absoluta. Investir em conselho tutelar, em CREAS, em CRAS, em todos os equipamentos que formam a rede de proteção da criança e do adolescente, não é favor nenhum, não é mais do que uma obrigação prioritária, porque é investir na parcela mais importante da população brasileira, que é formada por crianças, adolescentes e jovens também, que são prioridade também, conforme a Constituição. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Viu? Encontrar, o pessoal fala, a gente precisava modificar as leis, eu até concordo, algumas sim, mas a gente precisava aplicar qualquer lei. E eu não estou falando só de lei penal, não, estou falando de lei orçamentária, de lei administrativa, lembrando do princípio constitucional de prioridade absoluta para criança e adolescente. Tudo que qualquer pessoa for fazer, pensar em primeiro lugar no bem-estar das crianças. Eu acho que é isso que falta. Será que nesses 30 anos a gente melhorou alguma coisa que tinha lá na década de 90? Eu acho que melhorou sim, tivemos avanços, com certeza. Mas muito menos do que poderíamos ter, ainda temos um caminho enorme a ser percorrido. Eu estou falando mais em termos gerais, mas isso serve também para o combate aos crimes de pedofilia. Posso voltar para uma outra parte que eu acho que é boa? Deve. Deve voltar. Pois é, porque vocês estão usando aí, eu já ressaltei isso, muito legal, a camisa Todos contra a Pedofilia, né? Meu uniforme também. E acho que convém a gente falar assim, por que todos contra a pedofilia? Né, o que está escrito aí, por que dessa frase? Essa frase surgiu na CPI da pedofilia. Quem a cunhou, quem a disse e estabeleceu foi o senador Magno Malta, que foi o presidente da CPI da pedofilia. Quando o Magno falou essa frase numa reunião, eu confesso que pessoalmente queria sugerir, e de fato sugeri, que fosse uma coisa mais positiva, em vez de ser contra a pedofilia, a gente podia fazer um negocinho a favor da criança, né? Eu a princípio pensei isso, mas hoje eu entendo bem que foi melhor assim. E o que quer dizer essa frase? Porque não é simplesmente levar uma frase ali interessante, que tem um valor social e fala, pô, pessoa engajada, né? Tá aí com a frase contra a pedofilia. Quem que é a favor, afinal de contas, como disse o Jô Soares para o padre Fábio uma hora? Depois me lembro de contar esse caso. Todos contra a pedofilia significa todos contra os crimes de pedofilia. Não estamos falando aí da parafilia. Estamos falando dos crimes de abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, tráfico de crianças e adolescentes, etc., que estão definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e Adolescente. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos dando um recado para o criminoso e a criminosa pedófila. Porque eu já disse que eu não sei como que a gente identifica esses criminosos. Porque podem ser velhos, novos, estudados, sem estudo nenhum, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser religioso, pode ser... Porque eu já disse que eu não sei
como que a gente identifica esses criminosos. Porque novos, estudados, sem estudo, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser religioso, pode ser sem religião. Mas todos os criminosos pedófilos são extremamente covardes e precisam de uma criança para se firmar. Eles têm que estar naquela relação com a criança para se sentirem mais fortes, mais espertos, maiores, mais experientes, mais tudo. Porque são covardes. Quando você dá um recado direto para eles, dizendo o seguinte: olha, seu covarde, essas crianças que estão aqui em volta, que são aqui os meus filhos, que são os meus vizinhos, meus alunos da minha igreja, do meu colégio, da minha família, que estão aqui à minha volta, essas crianças, eu estou olhando por elas. Elas não estão negligenciadas, elas não estão abandonadas. Portanto, não mexa aqui, porque se você mexer, a gente vai reconhecer. A gente sabe o que é isso. A gente vai te denunciar, a gente vai te prender. A gente vai te pegar. Não mexe aqui, não. Porque tem gente aqui tomando conta das crianças. É isso que Todos contra a Pedofilia quer dizer. Quer dar esse recado. Quer dizer que nós estamos atentos. Porque a atenção é a melhor arma contra a pedofilia. A educação e a atenção são as melhores armas, sim. Quando você usa uma camisa dessa, e não só essa, qualquer uma, carinho de verdade, proteja nossas crianças, faça bonito, você está dando esse recado. Você está mostrando que você está atento, que as crianças não estão abandonadas e, portanto, você está não só dando esse recado, você está exercendo a prevenção e a proteção. Não só atrás de uma camisa, mas um adesivo serve, de qualquer das campanhas que existam. A manifestação ostensiva da sua atenção é importante. A manifestação clara e duvidosa de que você está atento e disposto a proteger as crianças que estão ali próximas é o recado que causa a proteção. É a mensagem positiva que você passa para o criminoso pedófilo. Não mexa aqui, porque nós estamos olhando e não vamos permitir. Eu queria falar isso porque essa é a mensagem que vem sendo dada aí há anos, desde 2008 na CPI da pedofilia, e não só pelo Todos contra a Pedofilia, mas por todas as campanhas, que são igualmente importantes, porque ajudam a proteger as nossas crianças e adolescentes, né, através desse recado. Exatamente. E precisa ser de forma permanente, né, doutor? A gente tem as campanhas aí do mês de maio, né, e tudo mais, mas a gente precisa desse movimento aí de uma forma contínua, né? Você viu a diferença que você usou aí? Eu também tenho feito assim. Eu nem falo mais campanha, eu falo movimento, porque o movimento que seja incessante. Exatamente. A campanha tem um prazo de validade, né? Isso. A campanha tem a sua temporada, a sua época. E acho que Todos contra a Pedofilia, carinho de verdade, todos os movimentos nesse sentido devem ser permanentes. Exatamente. Bom, a Jaqueline, né? A Jaqueline está falando aqui que é muito importante tratarmos desse tema, porque é um momento que nossas crianças estão em casa, longe das escolas, presas ao mundo digital. Então, ela está aí dando os parabéns, né? E falando que isso é muito perigoso e que esse tema aí é muito relevante. Obrigada, Jaque. E estamos aí. E aí é o momento exato para os pais e para as mães se chegarem mais aos seus filhos e pegar e vem cá, deixa eu dar uma olhada no seu WhatsApp. Deixa eu ver aqui com quem você anda conversando sobre o quê. Tem pai e mãe que fala assim, olha, eu não entendo nada de internet, nem minha filha, meu filho, nem me deixa botar a mão no celular, nem sei a senha. Isso é uma vergonha, não pode ser assim, não. Você não tem obrigação de ser expert em nada, mas hoje em dia qualquer pessoa pode se esforçar um pouquinho, pegar o telefone lá e dar uma olhada. Porque às vezes essa atitude pode ser a diferença entre seu filho ser ou não uma pedofilia. Exatamente. Ah, mas meu filho já é muito grande, ele é muito responsável, está com 16 anos, 17, já é praticamente adulto. Não é ainda. Pode até parecer, e talvez seja um menino extremamente responsável, uma menina ótima e nunca vai dar problema nenhum. Mas ainda é responsabilidade do pai e da mãe fiscalizar e olhar direitinho. Isso não é questão de privacidade, é questão de segurança, é questão de demonstrar o seu afeto, o seu amor para com o seu filho, cuidando dele, olhando o que tem que ser olhado. Eu sei que os meninos ficam bravíssimos quando eu falo esse negócio, sabe? A meninada não gosta, não. Mas eles vão entender, porque um dia eles também vão ser pais e mães, né? Exatamente.
O senhor ia contar, então, o caso lá? O senhor não quer encerrar contando o caso? Contar. Porque o padre Fábio de Mello, ele é um cara muito legal, é um amigo muito querido há muito tempo. E ele sempre ajudou no movimento contra a pedofilia. E uma vez, eu não lembro exatamente o ano, mas isso é fácil de achar no YouTube. Ele foi no Jô Soares, ele foi usando essa camisa, Todos contra a Pedofilia. Né, e levou os músicos dele lá também, que o acompanharam, né? Na época tinha o programa do Jô, ainda tem um tempão isso. Levou o pessoal lá no Jô, e o Jô o entrevistou e perguntou: o que significa esse negócio aí de Todos contra a Pedofilia? Hein, Padre Fábio? Aí o Padre Fábio explicou, né, o que era. Falou: isso é um movimento e tal. Achei bacana, falou que ganhou a camisa de mim, fiquei feliz. Mas, bem, e o Jô falou para ele o seguinte: mas isso não é muito óbvio, não? Quem que é a favor de pedofilia, né? Para que colocar todos contra a pedofilia? Não acha? Aí o padre fala: isso é necessário sim, e tal. Explicou educadamente. Depois eu até mandei um e-mail para o Jô também. Espero que ele tenha lido com todo o respeito, porque é um cara que eu até gosto muito dos livros dele, quando era humorista. Mas tem muita gente a favor de pedofilia, sim. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Tem muita gente que tem prazer com isso. Tem muita gente que vive de pornografia infantil, vive de prostituição de crianças e adolescentes. Isso não é difícil de ver, não. Qualquer estacionamento, às vezes à noite, você vê adolescentes e crianças andando lá entre os caminhões. A mesma coisa na época de férias nas praias lá do Nordeste. Você vê crianças sendo prostituídas em plena luz do dia na praia. Você vê no centro de Belo Horizonte, no centro de São Paulo, crianças e adolescentes assim. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Achar um site de pornografia infantil na internet não é difícil, embora a Interpol, o FBI, a Polícia Federal vivam fechando esses sites. Eles sempre acabam aparecendo de novo, porque tem gente que ganha dinheiro que é a favor. Existem até partidos políticos e associações pró-pedofilia. E não são poucas, não, são muitas, que querem dizer que isso é simplesmente uma opção ou uma orientação sexual. Não é assim. A gente está tratando de defender o interesse de criança e adolescente, porque quando uma criança é vítima de abuso sexual, de exploração sexual, isso ataca todos os seus direitos, isso muitas vezes destrói a vida da pessoa, às vezes destrói literalmente porque causa morte, ou às vezes destrói porque transforma aquela pessoa numa pessoa insensível, num bandido e às vezes até num próximo estuprador. Então é muito importante que a gente esteja atento, porque isso acontece muito mais do que a gente pensa, e muita gente simplesmente não dá crédito, não acredita, fala: não, isso não é assim também não. É assim sim, é muito grave, acontece o tempo todo. E eu até cheguei a mostrar para vocês o tanto que aumentou o número de violência doméstica, especialmente contra crianças, o número de denúncias de crimes de pedofilia e de acesso à pornografia infantil. E quando eu falo pornografia infantil, são estupros de crianças registrados e eternizados na internet. Muito bom. A gente, quando sabe essas coisas, não tem o direito de permanecer inerte. A gente não pode. E agora eu fico feliz por um lado e por outro lado eu sinto comunicar que todo mundo que escutou está mais responsabilizado. Todo mundo agora vai ter um pouquinho mais de dever de agir na prevenção contra os crimes de abuso e de exploração sexual. Isso é muito importante. Mas isso não é... Isso é muito importante, doutor Casé, o senhor reafirmar essa fala sobre a importância que cada um de nós temos nesse papel de fazer a denúncia. Né? Não é só porque é meu filho, é meu sobrinho, é parente que eu vou agir. Então, isso é muito importante. Esse tem sido um dos objetivos do nosso movimento aqui, é exatamente a responsabilização mesmo, né? O dever de cada um, cidadão, fazer a sua parte, porque só assim nós vamos conseguir diminuir os casos, né, que nós temos. Isso é dever nosso, é dever legal, é dever como cidadão, mas é muito mais do que isso.
é dever como ser humano. E, olha, não é difícil. Não é difícil. Todo mundo pode contribuir. Você sabe que o simples fato de você se manifestar ostensivamente, repito, já é uma atitude muito importante e muito útil. Então, eu não sei, acho que nós já estamos no nosso horário aqui. Eu queria aproveitar, então, para dizer isso. Um recadinho. Tem uma cartilha, olha, ela fica no site Todos contra a Pedofilia, NING, N-I-N-G. Você pode baixar em PDF e distribuir à vontade. Viu? E aqui tem perguntas, respostas, tem alguns desenhos que são úteis também. E o livro eu vou mandar para vocês. Vocês têm que me dar o endereço. Pode deixar, tá? Vou mandar hoje. Pode deixar. Eu queria, acho que eu já falei, mas vou te mandar pelo WhatsApp, convidar, inscrevam-se no meu canal, porque a gente vai deixar lá um vídeo de uns 40, 45 minutos, né, falando muito do que a gente falou aqui hoje, mais algumas coisinhas, só que é um vídeo que tem algumas imagens que o acompanham, né, e eu queria convidar todo mundo a participar dele. E inscrever no canal também, porque a partir de um certo número a gente pode fazer live, não é isso? Tem um lance assim. O canal é Casé Fortes. O pessoal olha para mim. Casé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Canal, eu coloquei ele aqui nos negócios, deixa eu ver. É isso mesmo, Casé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Isso. Pode deixar. Eu vou te mandar. Eu te mandei mandou, eu vou WhatsApp. encaminhar. Mandou, e mandei até um trailerzinho. Isso. Né? Eu acho que esse vídeo vai ser publicado por inteiro essa semana ainda. Tá. Beleza, então. Doutor, muito obrigada, né? Cleo. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Gente, e vai ficar no YouTube, né? Vai. Eu vou passar para colocar no meu canal também. Isso, ok. Ok? Vai ficar no canal da Epitom e no canal da Monster Concursos, que é nossos parceiros aqui. A gente coloca nos dois canais e no Facebook também. Tá bom? Doutor, muito obrigada. Viu? No Facebook, depois me manda o link, por favor. Mandamos sim. Gente, eu que agradeço, um grande abraço e prazer falar com vocês. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, Amém. doutor.